Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional, uma ótima sexta-feira. E olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, dá um joinha, né, para que a plataforma gere engajamento nos vídeos. Compartilhe, envie para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos ouvir um salmo, que é o Salmo 13, um salmo extraordinário, que é o Salmo 13. Se você se sente assim pesado pelos seus pecados, imagina você que o homem, segundo o coração de Deus, também pecava. Era um ser humano assim como eu e você, que errava, que cometia atitudes erradas. Davi pecava bastante, porém, ele tinha um segredo: ele se arrependia e ele abandonava aquele pecado. E os salmos, os saltérios, a maioria deles é Davi sempre pedindo perdão a Deus, e vem uma resposta de Deus para ele. Todos nós estamos passivos de errar, né? Somente aquele que não tem o Espírito Santo é que não consegue se arrepender dos seus erros. Olha só o Salmo 13, como ele começa. Ele diz assim: até quando, Senhor? Olha, tem um ponto de interrogação aqui. Até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Num outro devocional que nós fizemos esta semana, eu disse: nunca deixe o rosto de Deus se virar contra você. Davi está desesperado, ele está com peso, uma opressão, uma amargura, uma tristeza tão profunda na alma, que ele não consegue ver o rosto de Deus. Ele orava, ele buscava a Deus e não via resposta. E Davi era uma pessoa que, quando ele ia para a batalha, Deus ia na frente e vencia as guerras por ele. E agora Davi se vê sem a resposta de Deus, sem o agir de Deus, sem o mover de Deus. É isso que acontece na vida de uma pessoa que vive no pecado. E Davi, ele está assim, a ponto de uma depressão muito forte, porque ele está sentindo a ausência de Deus na sua vida, a ausência do Espírito Santo sobre ele. Então ele vem fazer o Salmo 13, pedindo arrependimento a Deus. Ele diz: até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás o rosto de mim? Até quando eu estarei inquieto, ou a minha alma estará inquieta? Veja que Davi, ele está relutando com a sua alma. A alma dele está inquieta, nada está bom para ele. Nenhum lugar que ele vai está bom, nenhuma atitude que ele toma está boa. Tudo que Davi está fazendo, a alma dele continua inquieta, né? Ou seja, ele está tendo aqui uma ansiedade crônica. Veja, ele diz assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Ou até quando eu estarei inquieto? Aí o texto continua: com tristeza no coração a cada dia. Veja que se trata de uma ansiedade terrível, a ponto de, dessa ansiedade, levá-lo a uma depressão profunda. Porque ele está dizendo que a cada dia que ele está vivendo, ele não está sentindo a presença de Deus. E a alma dele está inquieta, exatamente porque ele não tem a presença de Deus nesse momento. Inquietude na alma. É isso que ele está sentindo. A alma aflita, a ponto de levá-lo a uma depressão terrível, de morte. Davi estava a ponto de viver uma depressão de morte, depressão
que leva à morte, porque uma depressão não tratada, ela leva à morte. E Davi está num quadro bem grave, bem avançado. Então ele diz assim: até quando estarei eu inquieto dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? Então veja que Davi, ele está enfrentando um problema psicoemocional e mesmo assim, numa tristeza profunda, abatido, talvez magro, sem comer, sem treinar, sem fazer os seus treinamentos de guerra. Talvez Davi estava com uma aparência de doente. Mesmo assim, os inimigos ainda queria ele morto, ainda estava se levantando contra ele, ainda tinha gente querendo derrubar Davi. Mesmo na situação que ele estava, ainda tinha gente querendo derrubar ele. E quando Davi ele fala dos inimigos, ele não está falando de outros povos, ele está falando de pessoas que estavam dentro do próprio povo de Israel. Então ele estava assim, mal, enfrentando um problema psicoemocional, a ponto de morrer, e os inimigos ainda queriam a morte dele. É terrível, você deve ter passado por isso. Se você nunca passou por isso, peça a Deus que você nunca passe por isso. Eu enfrentei uma crise dessa em 2022, não porque eu estava em pecado, mas porque eu fui apunhalado nas costas por filhos na fé, pessoas que tramaram contra a minha pessoa, né? E 2022 foi um ano difícil, 2023 foi o ano de passar o remédio, 2024 o ano dos planejamentos e 2025 será o ano de ir para cima. Então, Deus, ele me deu remédio, ele me deu estrutura, ele me deu socorro quando eu recorri a ele, quando eu busquei a ele, quando eu me lamuriei diante dele, mas lamúrias não contra o próprio Deus, porque mesmo estando no fundo do poço, e eu falo para você que eu conheço a cor do barro do fundo do poço, porque eu já cheguei lá, estando lá, mesmo assim, eu nunca neguei a Deus. Eu sempre me mantive fiel a Ele e fiel à sua palavra, em obediência à palavra dele. Eu cheguei no fundo do poço, mas pregando uma palavra íntegra, verdadeira, honesta. Eu estava num estado muito difícil que eu estava enfrentando e mesmo assim eu estava socorrendo as ovelhas de Jesus, atendendo pessoas, pregando a palavra, apartando briga, fazendo casamentos, fazendo batismos, ganhando almas na rua. Ou seja, eu estava no fundo do poço, mas mesmo assim eu não deixei Jesus de lado em momento algum. Então, Davi, ele está nessa situação, enfrentando uma situação psicoemocional, pessoas se levantando contra ele. Ele diz assim, vamos voltar lá no 2, até quando estarei eu relutando, ou até quando a minha alma estará inquieta dentro de mim, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Versículo 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Olha o nível da opressão que Davi chegou. Ele estava pedindo que Deus socorresse ele depressa para ele não dormir o sono da morte. É terrível quando você chega nesse estágio emocional. Nada resolve, nada tá bom. Não tem solução em nada, tudo que você busca, você não encontra resposta. É terrível, eu já vivi isso. Talvez não no nível em que Davi está vivendo, talvez o que eu vivi não chegue nem perto do que Davi viveu, e eu tenho certeza que não, mas é terrível, eu garanto para você que é terrível. Davi achava que ele ia viver o sono da morte,
o sono da morte. E ele dizia assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vendo eu vacilar. Olha o que ele está dizendo: meu Deus, não deixe os meus adversários se regozijar, se alegrar, vendo o estado que eu estou, vendo a situação que eu estou. Aí o versículo 5: no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, portanto, me tem feito muito bem. Então, no meio dessa oração, no meio desses salmos, Deus, ele, como Davi era profeta, Deus, ele vai dando uma direção para Davi, e ele começa a sentir que Deus era o Deus da salvação dele, e ele começa a sentir aqui que Deus tinha feito muito bem para ele, muitas coisas boas para ele. Então, ele começa a se alegrar, se regozijar. Então, aqui tem um segredo muito forte nesta oração de Davi. É uma oração de fé. A oração que Davi está fazendo é uma oração de fé. E nessa oração de fé, nesse clamor de fé, ele pede socorro a Deus, ele pede humildemente que Deus não vire o rosto para ele. Davi era rei, tinha poder, tinha... Olha a diferença entre Davi e Saul. Ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha dinheiro, ele tinha o que ele quisesse, mas ele, nesse momento, ele faz o que Saul não fez. Ele recorre a Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Ele recorre a Deus para pedir socorro. Isso é ter um coração voltado para as coisas de Deus. Às vezes nós estamos, não estou dizendo que você não deva procurar um profissional, um médico, para te ajudar no seu momento de depressão que você está enfrentando. É importante você ter um profissional da saúde. A medicina foi Deus quem deixou. Mas Davi, ele recorre a Deus. É importante nós recorrermos a Deus. É importante nós recorrermos à busca pelo Espírito Santo na nossa vida. Porque Jesus disse que o Espírito Santo é uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar, que não seca, que não se esgota. Ou seja, é uma fonte que consegue suprir toda a ansiedade da nossa alma, que há dentro da nossa alma. Então busque o Espírito Santo, busque a Deus nos seus momentos de luta, de aflição, de desespero, no seu momento de pecado. Busque a Deus. Deus, ele dará a resposta que você precisa. Eu não tomo nenhuma atitude antes de consultar a Deus e perguntar qual o caminho que eu devo fazer, qual arma que eu devo usar para a batalha. Não era isso que Davi fazia? Meu Deus, qual a arma que eu devo usar para a batalha? Por qual caminho eu devo ir nessa guerra? O que eu devo fazer nesse momento? Então, você precisa entender que se Deus não estiver à frente, nenhuma batalha você vencerá. Nenhuma. Nem as batalhas da sua mente você consegue vencer se Deus não for com você, se Deus não aprovar. Então, recorra a Deus, busque ajuda a Deus, Ele irá com você, Ele te dará a direção certa, o caminho certo, Ele lhe mostrará o caminho. Como Davi está dizendo aqui, ilumina os meus olhos. Deus vai iluminar os seus olhos de novo e você vai começar a ver caminhos aonde não tem caminhos. Busque a Ele, esteja com Ele. Eu garanto para você que é a melhor situação que você encontra para enfrentar os desafios que surgem na nossa vida. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença neste momento e oro junto com esta pessoa que faz esse devocional. Ajuda ela, ensina ela, meu Deus, a Tua palavra, a recorrer ao Senhor, pedir perdão pelos erros, pelos pecados, pedir ajuda para desenvolver estratégias e até mesmo habilidades. Pessoas que oram comigo, meu Deus, que talvez lutam com uma crise de ansiedade terrível ou até uma depressão crônica. Tu és a cura.
Passa o bálsamo de Gileade a esta pessoa e derrama do teu Espírito Santo sobre ela, para que ela venha saciar a sede da alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.